Um, dois, três, pronto. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês. Ontem a gente discutiu um pouco lá no grupo, né? Achei muito importante a disponibilidade de vocês em participarem dessas aulas, que eu acho que são aulas muito importantes. Eu agradeço também à professora Fernanda por ter essa iniciativa de procurar essas pessoas, organizar um cronograma de aulas, e é muita dedicação, isso dá muito trabalho, demanda tempo, né? E ela faz isso com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Hoje, enfim, eu sou a enfermeira Sandra, eu trabalho no Hospital das Clínicas desde 95. Eu era uma criança de caixinhos quando cheguei lá. Trabalho na cardiologia desde então. Eu entrei lá como bolsista, né, menor aprendiz, e me formei lá, né, minha formação é toda com base na pesquisa clínica, que lá é um centro de pesquisa clínica em cardiologia. Então, eu fiz letras, eu fiz enfermagem, eu fiz especialização em pesquisa clínica, UTI, cardiologia e hemodinâmica. E a minha paixão sempre foi a cardiologia. Não sou uma expert. A cardiologia, ela tem muitas entranhas que às vezes a gente nem consegue entrar. Mas, enfim, eu estou aqui para dividir um pouco com vocês desse conhecimento, sobre a bradicardia. E espero que vocês gostem, vocês fiquem à vontade para fazer questionamentos, o que eu não souber responder, o que eu não tiver condições de responder agora, eu procuro as respostas e passo para vocês, tá bom? E vamos começar, né? Bradicardia e marca-passo vai ser o tema da aula de hoje. E a bradicardia, o que eu tenho para falar para vocês, às vezes ela é subjugada, né? Ela não tem a devida importância que ela precisa ter. Às vezes eu falo assim, ela é valorizada. Mas a pessoa que está valorizando sabe o real valor que uma bradicardia tem? Aí que está o quê da questão? Às vezes fala, não, valoriza a bradicardia, mas não sabe o valor exato que essa patologia tem, né? Que esse agravo tem. Então, eu queria que hoje a gente não vai aprender a analisar totalmente o eletro, vocês não vão sair daqui expert em eletro, mas eu quero que vocês saiam daqui entendendo o que é a bradicardia, quais as consequências que ela pode trazer para um paciente e saber valorizar, entender que ela tem um valor e que ela precisa ser valorizada. Pode passar, Fernanda, por favor. Então, nós vamos falar sobre bradicardia, um pouquinho sobre a eletrofisiologia, para a gente fazer uma introdução para, de fato, chegar na bradicardia. Vamos falar um pouquinho de etiologia, como identificar cada bradicardia. Vamos falar um pouquinho também sobre eletrocardiograma. Não tem como desvincular a bradicardia de um eletrocardiograma. Esse sempre vai estar presente quando a gente fala de bradicardia. Vamos fazer uma análise da frequência cardíaca. Pode passar para frente. Vamos fazer assim, uma sistematização de leitura de eletrocardiograma para a gente tentar entender a bradicardia. Então, para isso, a gente vai fazer a análise de onda P, análise do intervalo PR, vamos falar sobre bradicardia sinusal, os bloqueios de primeiro, segundo e terceiro grau. Pode passar, Fernanda. Além de alguns outros ritmos, as condutas que a gente tem que ter em relação às bradicardias, e vamos falar também do marca-passo transcutâneo, intravenoso e o permanente. Pode passar, Fernanda, por favor. Então, o que de fato é a bradicardia? O próprio nome já diz, o brad é lento, pouco, né? E a cardia é relacionada ao coração. Então, seria o quê? Uma frequência cardíaca baixa. Então, a frequência cardíaca normal, pela Sociedade Brasileira de Cardio, ela é de 60 a 100. Pela terceira diretriz de laudo de eletrocardiograma, é de 50 a 100. Então, isso pode variar um pouco. E o que eu sempre falo, a gente precisa ter um pouquinho, a gente tem que ter parâmetros, né? Tem que ter limites de corte, mas é importante o quê? A clínica do paciente. Então, sempre relacionar, às vezes, um ponto de corte. Você toma por exemplo, né, para as apresentações eu peguei o da Sociedade Brasileira, do ACLS também, que é a mesma, e a gente analisa junto com a clínica do paciente. Então, aqui uma frequência cardíaca considerada lenta, bradicárdica, seria menor do que 60. E a gente tem um outro tipo de determinação que é absoluta ou relativa. O que seria isso? Uma frequência abaixo de 60
pode ser que ela não seja uma bradicardia. A gente vai relacionar a clínica do paciente. Tanto quanto uma acima de 60 pode ser uma bradicardia, pode estar em ritmo de bradicardia também. Então, isso é muito relativo. A gente sempre tem que fazer análise de eletro e fazer análise e verificar qual que é a clínica do nosso paciente, qual que é a anamnese desse paciente, quem é o paciente que está ali na nossa frente que a gente precisa avaliar essa frequência cardíaca. Pode passar. Então, quando a gente trata da eletrofisiologia do coração, a gente tem ali o nó sinusal, tem as vias intermodal, tem o nó atrioventricular, feixe de His, ramos esquerdo e direito do feixe de His, né? E, então, assim, o que é importante a gente analisar dessa eletrofisiologia? Da onde sai o impulso elétrico e por onde ele é conduzido. Então, o impulso elétrico normal, ele vai sair lá do nó sinusal, ele vai passar por todas essas vias e ele vai chegar até lá, vai passar pelo nó atrioventricular, ele dá uma pequena pausa para depois distribuir essa descarga elétrica pelos ventrículos. Então, sempre vai ser, primeiro, nó sinusal ou nó sinoatrial, vai passar pelas vias intermodal, vai entrar no nó atrioventricular, que dá uma pequena pausa, e distribui pelo ramo direito e esquerdo e fibras de Purkinje. É importante a gente também saber que as células cardíacas, elas são autônomas, então elas têm capacidade de despolarização, elas podem emitir cargas elétricas também. Isso é muito importante, porque o tanto que esse sistema é perfeito. Se o nó sinusal ele é o responsável para fazer a descarga inicial, ele tiver alguma falha, o nó atrioventricular ele pode assumir esse papel. Se o nó atrioventricular tiver uma falha, os feixes de His podem assumir esse papel, as fibras de Purkinje e, por fim, as células cardíacas. Então, o nosso organismo, ele dá chances de vida, né? Então, assim, imagine se o nó sinusal fosse o único capaz de emitir uma descarga elétrica. Se ele falhou, acabou, não tem mais descarga elétrica. Mas o organismo, nessa perfeição, ele libera ele assim, permite várias outras possibilidades de liberação de carga elétrica para que o coração continue batendo e mantenha uma vitalidade até que chegue, que a gente possa fazer uma intercorrência ali, né, fazer uma intervenção e salvar a vida de um paciente. Pode passar, Fernanda. Então, aqui, essas células cardíacas, elas têm esse poder de automatismo, elas têm capacidade de despolarizar espontaneamente, elas podem assumir uma despolarização cardíaca, e na verdade, assim, o coração, ele só vai chegar nesse ponto quando passar por todas as outras falhas. Então, passou por todos os nós, os feixes, e passou por todas essas falhas, ele entra nessa situação. Ou quando, por exemplo, o nó sinusal ele falhou de vez, as células que estão ali próximas do nó sinusal, elas têm maior capacidade de despolarização. Elas podem tentar assumir esse papel do nó sinusal. Então, fica uma luta ali de quem vai liberar essa descarga elétrica. Às vezes, várias células descargam, o nó tenta entrar. Então, assim, isso tudo a gente vai ver o quê? Em traçado de eletro. Pode passar, Fernanda. Então, a etiologia da bradicardia, ela tem dois polos que são os mais importantes. Pode ser através de uma disfunção do nó sinusal, que esteja gerando essa bradicardia, ou por distúrbios de uma condução atrioventricular. Então, a gente tem um defeito lá no nó sinusal, que ele não é capaz de liberar essa descarga elétrica, ou libera de uma forma inadequada, ou até no sistema de condução. Não existe uma condução adequada, ou o sistema é falho. Então, esses são os dois polos principais com análise de bradicardia. Pode passar, Fernanda. Depois você vai disponibilizar essa aula para os meninos, porque tem algumas coisas que eu não vou entrar em detalhezinhos, assim, por exemplo, os detalhes de cada patologia que pode estar envolvida em cada uma, porque senão a gente vai prolongar demais. Então, eu vou deixar esses slides para vocês, e vocês podem avaliar também, se tiver alguma dúvida, vocês me falam, tá bom? Pode passar, Fernanda. Então, eu sempre falo o seguinte, a bradicardia, ela pode ser um iceberg pequenininho, ou ela pode ser um enorme. A gente vê só a pontinha.
Aí, conforme a gente vê a clínica do paciente, eletrocardiograma, exames de sangue, a gente faz uma avaliação completa desse paciente, a gente tem condições de saber se é, de fato, a ponta de um iceberg pequenininho ou se é um iceberg enorme. O que seria o iceberg pequenininho? Uma bradicardia sinusal. Muitas, eu não sei quantos por cento da população, mas uma grande parte da população tem a bradicardia sinusal. É uma frequência mais baixa, ela tem um ritmo normal, o coração é apenas um pouquinho mais lento. Isso acontece muito com atletas que têm uma musculatura muito boa, que o coração é bem trabalhado, que tem um condicionamento físico muito bom, eles tendem a ser mais bradicárdicos. Meu esposo é atleta, a frequência cardíaca dele fica em torno de 50 e 60, mas é anatômico dele, né? Ele não, pela própria condição física, né? Então não tem nenhuma alteração significativa, é apenas um coração que bate mais lento. E como que a gente analisa essa bradicardia sinusal? A gente tem que ver o quê? Orientação da onda P, que a gente vai falar também. Se essa onda P gera um complexo QRS, a gente vai falar sobre isso também. E tem algumas outras causas. O que seria o iceberg grande? Que é o nosso paciente, em geral, é o nosso paciente, é o que a gente encontra dentro de UTI, é o que a gente encontra em emergência. É aquele que apresenta uma bradicardia, pode ser sintomática ou não, às vezes nem sintomática, mas essa bradicardia pode levar a consequências graves. Pode ter um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, de segundo grau, que tem várias divisões, esse bloqueio de segundo grau, ou um bloqueio atrioventricular de terceiro grau. A gente vai falar sobre cada um deles. Pode passar, Fernanda. Então, como que a gente vai identificar cada bradicardia dessa? Quando a gente vê um paciente está bradicárdico, é grave, não é? Uma bradicardia benigna ou ela é maligna? A gente tem que primeiro avaliar se essa bradicardia é sinusal. Como que a gente avalia essa bradicardia se ela é sinusal? A gente vai fazer uma análise do eletrocardiograma desse paciente. Então, eu fiz uma sistematização dessa leitura. A primeira coisa que tem que fazer é identificar se ela é sinusal ou não. Primeiro, a gente vai analisar a frequência cardíaca. Ela é maior ou ela é menor do que 60? Ou 50, dependendo do parâmetro que for utilizado. Nós vamos analisar a onda P. O que é a onda P? Ela é a onda responsável pela despolarização dos átrios. Quando o átrio se contrai, ele gera uma onda P no eletrocardiograma. Então, a gente tem que analisar essa onda P. E temos que analisar também o intervalo PR. Nós vamos falar sobre cada uma dessas análises, tá bom? Aqui a gente tem um traçado de um eletrocardiograma que é lindo, perfeito. Se na realidade fosse isso, seria uma maravilha, né? Mas nem sempre a gente encontra as ondas tão bonitas, tão certinhas assim. Então, o que o eletrocardiograma mostra para a gente? Só a título de curiosidade, vou abrir uma aspa aqui. Eu tenho analisado algumas alterações que tem eletrocardiograma. Como eu trabalho com pesquisa, às vezes eles passam uma lista de possíveis alterações de eletrocardiograma que tem interesse para a pesquisa, né? Eles falam assim, por exemplo, se o paciente apresentar algum desses sinais, dessas alterações no eletrocardiograma, é preciso reportar, é preciso informar o pesquisador. E nessas listas, eu já assim, são mais de 100 identificações de possíveis alterações que tem no eletrocardiograma. Então, assim, um traçado que parece uma coisa tão simples, ele tem muito a nos dizer, né? A gente só precisa entender que comunicação é essa que ele está passando para a gente. Então, vamos lá, o eletrocardiograma. O que é a onda P? A onda P é essa primeira ondinha que aparece no eletrocardiograma. O que ela significa? Ela significa a despolarização dos átrios. O que é isso? É quando o átrio se contrai. A onda P é quando o nó sinusal ele libera a descarga elétrica e os átrios se contraem. Então, ele vai liberar a descarga elétrica, vai passar o átrio direito, o átrio esquerdo, ele se contrai. Esse intervalo PR é o tempo que o nó atrioventricular capta essa energia, dá essa pausa para que os átrios se esvaziem, passem para os ventrículos, e os ventrículos se contraem, se despolarizem também.
A despolarização ventricular é esse complexo QRS e vai até o T, que é a repolarização, né? Quando ele se esvazia completamente e começa um novo ciclo. Então, primeiro vai, átrio se contrai, libera uma onda P. Aí os ventrículos vão se contrair, libera o complexo QRS. Então, átrio, ventrículo, P. Sempre que o átrio se contrair, obrigatoriamente o ventrículo deve se contrair também, isso numa situação normal. Então, toda onda P, ela deve ser seguida de um complexo QRS. E a onda T, ela já é quando os ventrículos estão se relaxando, os átrios se contrair, receber o sangue e contrair novamente. Então, essa onda T, normalmente é quando o átrio está se relaxando, aliás, o ventrículo está se relaxando e os átrios já começam a contração. E a onda U, eu deixo ela marcada aqui, porque essa onda praticamente ela não aparece nos eletrocardiogramas, mas é uma onda que aparece em alguns casos de bradicardia, quando dá um intervalo maior entre a contração ventricular e o relaxamento e a contração dos átrios. Então, tem um intervalo maior, aparece essa ondinha U. Em geral, mais em bradicardia mesmo. Pode passar, Fernanda. Aqui tem um videozinho, mas eu acho que eu vou deixar ele para frente, Fernanda. Eu não sei se você consegue colocar ele mais na frente, que é praticamente o que eu falei, mas ele é bem didático. Como vocês vão ter a aula, eu acho que depois vocês podem assistir, que ele tem 3 minutos e alguma coisa. Ele fala desse sistema de condução do eletrocardiograma. É um vídeo bem didático, eu gosto muito dele, que ele é curtinho, então acho que depois vocês assistam que vale a pena. Então, esse é um eletrinho normal, ele é bonitinho. Ali no V5 ele tem uma interferência, mas isso não atrapalha a nossa leitura. Então, o eletrocardiograma, quando a gente pega um eletro, a gente tem que pensar muito na qualidade desse eletro. Em que condições ele foi feito, se o traçado está legível, se a gente consegue ler esse traçado. A gente tem que ver os parâmetros lá na última linha de baixo, se estão os parâmetros padrão, se não é um parâmetro padrão, se é um eletro que teve a configuração modificada para uma melhor leitura. Isso aí a gente pode, até tinha falado com a Fernanda, para depois a gente fazer uma aula só explicando essas questões de eletrocardiograma. Mas por hora eu quero que vocês vejam assim, que o eletrocardiograma ele precisa ter qualidade. Em geral, às vezes na UTI, quem faz o eletrocardiograma é o enfermeiro, então a gente tem que prestar bastante atenção, pegar esse eletro e ver, é um eletro legível? Os traçados têm condições de serem lidos, né? É possível ler esse eletrocardiograma, então isso é muito importante. Então, essa é a expectativa, eu quero um eletro limpo, eu quero um traçado bonito, eu quero que ele esteja dentro dos parâmetros de configurações adequados para poder fazer essa leitura. Então, essa é a nossa expectativa. Pode passar, Fernanda. Mas, às vezes, a gente tem isso aqui, ó. Esse eletrocardiograma me chamaram para poder avaliar o aparelho que estava com defeito. Ah, não tem como você dar uma olhadinha lá na clínica, está tentando fazer o eletro de um paciente, está com defeito e tal, um enfermeiro. Eu falei, claro, vamos lá olhar. Aí, quando eu cheguei, os cabos do eletro estavam ligados diretamente no paciente sem um eletrodo, preso com esparadrapo. Ou seja, não estava captando nada. Ele ainda captou, tentou captar alguma ondinha ali, mas não tinha captado nada. Ou seja, às vezes, o tempo que se perde em tentar fazer um eletrocardiograma, às vezes isso custa a vida do paciente. Quando a gente pensar num paciente grave, que tem um bloqueio grave, uma bradicardia grave, isso custa a vida do paciente. Então, a gente tem que estar muito atento à nossa capacitação em realizar esse exame. Que ele não é privativo do enfermeiro, mas a pessoa que vai realizar, ela tem que ter capacidade técnica para poder realizar um exame desse bem feito. Pode passar, Fernanda, que eu tenho mais um aqui, que esse foi feito no hospital também. Esse tinha eletrodo. A pessoa colocou o eletrodo, mas colocou o eletrodo por cima da roupa do paciente. Então, não captou imagem nenhuma. Então, acha que o aparelho está com defeito, aí pede para mudar a cabo, aí manda para manutenção, e quando você vai ver, o problema está sendo a realização, a própria realização do exame. Que os eletrocardiogramas que tem no hospital hoje, esses eletros da Philips, eles são aparelhos extremamente modernos, eles são muito bons, a imagem é boa,
a condução é boa, então é um aparelho muito bom. Pode passar, Fernanda. Ou, às vezes, a gente encontra esta realidade aqui, que é um elétrico que, às vezes, a gente não consegue nem ler, não dá nem para entender onde é que está a onda P, se tem complexo QRS, é uma leitura difícil, às vezes o eletrofisiologista consegue avaliar isso aqui, mas isso aqui, às vezes, foge muito da nossa realidade. Então, tem alguns elétrons que têm muita interferência, então o traçado pode até estar normal, mas devido a tanta interferência que tem na realização do exame, o paciente está tossindo, o paciente está movimentando, está agitado, então isso tudo pode interferir também na qualidade desse eletrocardiograma. Pode passar, Fernanda. E esse aqui também é um eletro que tem muita interferência. Esse eletro aqui, ele foi rodado umas 5 vezes até conseguir rodar um eletro que fosse decente, que fosse capaz, assim, que tivesse capacidade de ser lido. Então, a gente tem que atentar também para a qualidade desse exame que a gente vai ler e vai determinar uma conduta a partir da leitura desse exame. Pode passar, Fernanda. Então, voltando à sistematização da leitura do eletrocardiograma. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que avaliar nesse eletrocardiograma? A frequência cardíaca. Qual que é essa frequência cardíaca? Como que a gente vai fazer o cálculo dessa frequência cardíaca? Existem 3 principais vias de fazer esse cálculo. A primeira, você vai dividir 1.500, isso é padronizado, tá? Pelo número de quadradinhos pequenos. Eu vou mostrar no slide para vocês como que vai ser. Essa é a maneira mais fidedigna de avaliar uma frequência cardíaca. Vai medir pelo número de quê? A gente vai pegar a onda mais visível que tiver no eletrocardiograma. Em geral, a onda R, ela é mais alta, ela é mais robusta, ela é mais fácil de ser visualizada. Então, em geral, a gente divide 1.500 pelo número de ondas R. O intervalo entre uma onda R e outra, eu vou mostrar para vocês. O segundo método, que ele é mais rápido. Você vai pegar 300 e dividir pelo número de quadrados maiores do traçado do eletrocardiograma. E é a mesma coisa, você vai pegar a onda que for mais visível, que for mais robusta, tiver mais fácil de fazer essa identificação. Isso para ritmo irregular, a gente usa essas duas maneiras, que a gente vai pegar de um complexo para outro complexo. Quando o ritmo é irregular, às vezes um complexo é pequenininho, o outro é largo, o outro é pequenininho, aí vem um monte de complexo mais largo, então não dá para você pegar um que não é um padrão e fazer esse cálculo. Então, a gente tem um outro método de fazer o cálculo, que é para ritmo irregular. Todo eletrocardiograma, ele tem uma linha mais longa, né, que é o D2, em geral, né, o D2 longo, que ele pega todo o traçado do eletro. Então, a gente vai pegar essa linha longa e vai contar quantas ondas foram identificadas nesse trajeto e multiplicar por 6. Eu vou mostrar agora em cada uma, em cada slide para vocês. Pode passar, Fernanda. Então, primeiro, a gente vai dividir 1.500 pelo número de quadradinhos pequenos. Então, a gente vai pegar um intervalo. Lá embaixo eu já deixei marcadinho, ó. Vai pegar uma onda R e vai contar quantos quadradinhos pequenininhos tem até a outra onda R. E a gente tem que ver o quê? Que esse ritmo é regular. Entre uma onda R e outra onda R, vocês podem notar que é a mesma distância entre uma e outra. Então, nesse caso aqui, entre uma onda R e outra, tem 20 pequenos quadradinhos. Se dividir 1.500 por 20, vai dar 75 batimentos por minuto. Então, essa é a frequência cardíaca. Se entre um quadradinho e outro tivesse 15, você ia dividir 15 pequenos quadradinhos, você ia dividir 1.500 por 15. Se tivesse só 10, ia ser 1.500 por 10, e assim por diante. Pode passar, Fernanda. Esse outro método é o de 300 dividido pelo quadradão grande. Eu não falei no slide anterior, esse quadrado maior, que ele tem uma marcação maior no eletrocardiograma, ali no cantinho esquerdo está mostrando. Ele tem 5 milímetros. Então, assim, a linha horizontal significa o tempo. Então, o tempo que vai correr, então, cada quadradão grande, ele tem
0,4 segundos. Aliás, o quadradinho pequeno tem 0,4 segundos e é equivalente a 1 milímetro. A linha vertical, ela é referente à amplitude, é a altura dessa onda. Então, cada uma tem 0,5 milivolts ou 5 milímetros, né, o quadradão grande. Ou o pequenininho, que é 1 milivolt, ou 0,1 milímetro, ou 1 milímetro. Então, aqui, para essa análise de frequência cardíaca, a gente vai dividir o 300 pelo número de quadrados maiores. Por que que o outro é mais fidedigno do que esse aqui? Porque às vezes você não consegue pegar uma onda exatamente em cima do quadradinho. Igual nesse exemplo, vocês podem ver que a onda ela não está exatamente na linha do quadrado maior, mas a gente conta 4 quadrados. Mesmo estando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, a gente conta o que está dentro desse intervalo, né, que é o RR. Então, no caso aqui, são 4 quadrados, então a gente divide 300 por 4 quadrados, dá 75 batimentos por minuto. E conforme, assim, se os quadrados ficarem mais quadrados, né, tipo, se o intervalo ficar maior, a frequência reduz. Se o intervalo ficar menor, a frequência é mais alta. Pode passar, Fernanda. E no ritmo irregular, a gente vai pegar o D2 long, que é o último traçado que tem na folha de eletrocardiograma. A gente vai contar quantas, vocês podem ver que, igual nesse eletro aqui, o ritmo é irregular. O primeiro intervalo entre as ondas é diferente, é quase igual ao segundo, né, que é diferente do terceiro, o outro é um pouquinho maior e assim por diante. Você vê que ele não tem uma linearidade, eles não são iguais, eles são diferentes, isso determina um ritmo irregular. Então, a gente vai contar quantas ondas R tem, e eu sempre falo onda R porque vocês podem ver que ela é a mais robusta, ela é a mais fácil de ser visualizada. Nesse caso aqui, o traçado tem 19 ondas. E você multiplica por 6, que nesse caso vai dar 114 batimentos por minuto. Então, esses casos a gente usa para ritmo irregular, mas você pode usar também para ritmo regular, não tem problema. Mas, em geral, para fazer a laudo de eletrocardiograma, é aquela primeira lá, 1.500 dividido pelos quadradinhos pequenos, que ela é mais fidedigno. Isso está determinado lá na terceira diretriz de laudo de eletrocardiograma. Para uma visualização rápida, a gente precisa dessa resposta rápida, a gente pode fazer essa análise, porque é um valor aproximado, né, que é um tempo curto para fazer esse eletrocardiograma. Então, é um valor aproximado que a gente tem. Pode passar, Fernanda. Então, aqui, a análise da onda P. Então, assim, a gente já analisou frequência cardíaca. O segundo passo dessa sistematização de análise de eletro seria avaliar a onda P. Quem é essa onda P? A gente já conversou aqui sobre ela. É a onda responsável, ela mostra a despolarização dos átomos. É o momento em que o átrio se contrai, ele gera uma onda P. A subida da onda é o átrio direito, a descida é o átrio esquerdo, então elas se juntam. Praticamente é uma fração de segundos de diferença, né? E essa onda P, ela é sempre morfológica, assim, tem a mesma morfologia, ela tem praticamente as mesmas medidas sempre, ou eu falo em situações normais. Por quê que ela é morfológica? Ela sempre vai se apresentar em casos normais, da mesma maneira, porque o nó sinusal, ele sempre vai fazer aquele mesmo desfecho ali, sempre vai emitir aquela mesma carga elétrica, e vai determinar sempre o mesmo ritmo ali para gerar a onda P. Então, ou seja, é a mesma forma de bolo, então ela sempre vai estar do mesmo jeitinho. Se ela tiver diferente, é porque ela está recebendo um estímulo que não é do nó sinusal. Então, isso interfere também na leitura lá do eletrocardiograma, quando a gente vai avaliar se o ritmo é sinusal, para a gente determinar como que é a nossa bradicardia. Então, a onda P, ela, em geral, ela é menor do que 120 milímetros, então você vai fazer a contagem desses quadradinhos, vai dar menos de 3 quadradinhos, né? A média ali de 3 quadradinhos, né? E a amplitude dela é de 2,5 milímetros, ou seja, seria 2,5 quadradinhos de altura que ela vai ter para ser uma onda adequada. Pode passar, Fernanda. Continuando com a análise dessa onda P, então, a gente já viu frequência cardíaca, a gente viu que a onda P, ela precisa ter
as mesmas dimensões em todo o traçado, e ela precisa ser positiva em D1, em D2, em AVF, para ser o ritmo sinusal. Isso está relacionado ao vetor cardíaco, que é uma condição que a gente pode até discutir em outra aula, porque exige um aprofundamento, assim, que precisa de mais tempo para poder fazer essa análise, para determinar por que essas ondas, a onda P é positiva nessas derivações. Mas, por enquanto, a gente tem que entender isso, que ela deve ser positiva nessas derivações, para ela ser sinusal. Isso significa o quê? Para mostrar que o nó sinoatrial é que está no comando da despolarização atrial. E ela precisa ser negativa em AVR. Igual nesse traçado que temos aí, quando a gente vê lá no D1, ou antes do complexo grande, que é o QRS, tem uma ondinha P. Ela está voltada para cima da linha de base do traçado, ou seja, ela é positiva. Se ela estiver abaixo da linha de base, então ela é negativa. Olha, do lado da derivação D1, no AVR, ela está para baixo. Ela tem que ser para baixo nessa derivação mesmo para ela ser sinusal. Então, assim, se ela está abaixo, ela é o quê? Negativa. Então, aqui nesse traçado, a gente vê no D1 uma onda P positiva, no D2 ela está positiva também, e no AVF está positiva. A VR está negativa. Tá ok essa onda aqui. Então, a gente entende que isso aqui é o quê? Um ritmo sinusal. Pode passar, Fernanda. Tem as marcações das ondinhas aí. Então, recapitulando aqui, ela tem que ser positiva, tem que ter a mesma morfologia, né? Tem que ser positiva em D1, D2 e AVR. Vamos analisar aqui como que é a morfologia dessa ondinha nesse traçado aqui. Ela tem que ter mesma altura, que é a amplitude dela, e tem que ter o mesmo tempo, que é a distância que ela vai percorrer ali. Na primeira ondinha, eu acho que tem a marcação também. A Fernanda pode passar. Não, pode voltar, acho que isso eu não coloquei marcação. Na primeira ondinha, você vê que ela está um pouquinho mais apiculada, mas se a gente contar os quadradinhos, ela está ali com 2,5 quadradinhos. Então, ela está com amplitude boa, ela está com distância boa, um tempo bom, então é uma ondinha ok. Quando a gente passa por segundo complexo, ela praticamente desapareceu, ela está diferente do primeiro. Quando a gente passa para o terceiro, ela já está negativa, que está diferente do segundo e do primeiro. Na outra ondinha, olha, já se juntou uma onda T ali, ela está pequenininha, está juntada. Então, assim, em toda a linha desse traçado, ela está se apresentando de formas diferentes. Ou seja, está recebendo, os átomos estão recebendo uma descarga elétrica, uma condução elétrica, que não está vindo só do nó sinusal. Provavelmente, células estão emitindo essa carga elétrica. Por quê? Porque está tendo algum problema lá no nó sinusal. Então, assim, a gente vai olhar essa amplitude de 2,5 milímetros e a duração, que deve ser igual ou inferior a 120 milímetros. Elas têm que apresentar praticamente do mesmo jeitinho. Se elas não estiverem do mesmo jeitinho, é porque a forma não é a mesma, não está vindo resposta, não está vindo emissão de carga elétrica apenas do nó sinusal. Pode passar, Fernanda. Outra questão que a gente tem que avaliar na onda P. Então, vamos recapitular. A gente avalia se ela é positiva em D1, D2, AVR, AVF, negativa em AVR. A gente vê se ela é igual em todos os traçados, se ela tem a mesma morfologia. E aqui a gente vai ver o quê? Se ela é seguida de um complexo QRS. Porque vocês lembram que lá ela recebe a onda P, ela vem de uma descarga elétrica lá do nó sinusal, que passa pelo nó atrioventricular. Então, assim, sempre vai gerar uma contração atrial, uma contração ventricular. Então, onda P, complexo QRS. Se esse complexo não está ligado a essa onda P, aconteceu alguma dissociação. Porque pode ser que a onda P exista, os átrios se contraíram e a condução elétrica não foi efetiva, ou seja, o ventrículo não se contraiu. Ou, quando ele não se contrai, o que acontece? As células,
autônomos cardíacos, ela tenta emitir uma carga elétrica de alguma forma ali, porque os ventrículos precisam de contrair. Então, vai ter uma dissociação. Eles não vão bater no mesmo ritmo, porque sempre vai ter átrio, ventrículo, átrio, ventrículo. Então, o átrio pode bater 2, 3 vezes, o ventrículo bater outra, eles vão estar dissociados. Isso é uma condição grave que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então, por isso que a gente tem que avaliar toda onda P, para ser ritmo sinusal, ela tem que estar acompanhada com batimento ventricular, ou seja, a onda P, ela tem que estar conduzindo um complexo QRS. Então, toda vez que o átrio se contrai, o ventrículo também tem que se contrair para que seja uma condição normal. Nesse traçado aqui, a primeira onda P, ela está muito grudadinha ali no complexo QRS, ela nem dá um intervalo ali, ó, que a gente vai fazer, vai analisar já esse intervalo. Aí a gente tem uma onda T e depois a gente tem uma onda P perdida ali no meio. Cadê o complexo dessa onda P aí? A gente não sabe onde ele está, não teve batimento ventricular. Aí a gente vê uma próxima onda P, que ela está praticamente em cima do complexo, ou seja, não foi ela que gerou essa batida desse complexo QRS. Então, ela está batendo o quê? De forma dissociada. Os átrios e os ventrículos estão batendo de forma diferente, estão dissociados do complexo. Então, isso não significa, isso significa o quê? Que não é o ritmo sinusal. Agora, o que significa, a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Então, recapitulando, a onda P, ela precisa ser positiva em D1, D2, AVF e negativa em AVR. Ela precisa ter a mesma morfologia, tem que ser um intervalo de tempo menor que 120 milissegundos e uma amplitude menor do que 2,5. E ela precisa conduzir um complexo QRS. Sempre que tem uma onda P, deve ter um complexo QRS. Isso a gente determina se um eletrocardiograma tem um ritmo sinusal. Pode passar, Fernanda. Então, aqui a gente tem que analisar também o intervalo PR. E a gente tem que entender que a diferença entre intervalo e segmento. O intervalo, ele inclui a onda que está sendo analisada. O segmento, ele não inclui a onda, é só a linha que não tem as ondinhas. Então, nesse caso aqui, a gente precisa avaliar o intervalo PR. É o início da onda P até a onda R. Esse intervalo é o tempo que o átrio se contrai, libera essa energia lá para o nó atrioventricular e começa a contração ventricular. Então, precisa ter esse tempo, essa pausa, né? É uma pausa que é milímetros, assim, é muito pequeno, né? O intervalo é curtinho. Então, se existe uma pausa longa, tipo assim, o átrio se contraiu e tem algum problema no sistema de condução e demora o ventrículo se contrair, esse intervalo PR vai ser longo. Por quê? Porque teve um atraso entre o batimento, entre a contração atrial da contração ventricular. Elas estão distantes, mas elas ainda estão associadas. Então, às vezes ela pode estar distante e dissociada. Uma bateu de um jeito, outra bateu de outro. Mas pode ser que uma bata, o sistema de condução é lento até o ventrículo se bater, se contrair. Então, a duração dessa onda, ela é o quê? De 0,12 a 2 segundos. Então, é a média de 3 a 5 quadradinhos pequenos que tem que ter esse intervalo dessa onda. Se tiver a mais do que isso, pode estar batendo de forma dissociada. O átrio batendo de um jeito, o ventrículo batendo de outro. Então, é importante também que a gente tem que avaliar esse intervalo PR para a gente poder avaliar também o tipo da nossa bradicardia. Pode passar, Fernanda. Então, aqui, recapitulando tudo que a gente já viu. Você viu que eu forço ali para a gente sempre recapitular, para isso aqui ficar sempre gravado na nossa cabeça. Então, aqui, a nossa expectativa, aquele eletrozinho normal que a gente já viu. Vamos olhar as ondas aqui, os traçados. Então, a gente tem lá traçado o D1, D2, D3, aí lá em cima tem o AVR, AVL, AVF, essas são as derivações periféricas, braços e pernas. Aí a gente vai para as derivações precordiais, que é V1, V2, V3, V4, V5 e V6. A gente tem mais outras derivações que a gente avalia em situações muito específicas de infarto em geral. Às vezes, infarto
na parede anterior, a gente consegue usar outras derivações, mas isso é assunto para uma outra aula. E na última traçada, a gente tem um D2 longo. Em geral, é D2 longo. Mas a gente pode até configurar um eletro, por exemplo, se às vezes o D1 é mais visível, tá um traçado mais bonito, a gente pode colocar um D1 longo. Mas, em geral, padronizado é um D2 longo. Então, vamos lá. D1, a onda P é positiva. Olha lá, a ondinha P positiva. No D2, a onda P é positiva e a gente precisa avaliar todo o segmento. A gente avalia só um não, porque às vezes ela está positiva num e negativa no outro. Então, a gente avalia tudo, é tudo positiva, D1, D2 e AVF. O AVF, ela está um pouquinho desaparecida ali, ó, mas ela é positiva ali também, só que ela está mais inibida, às vezes uma baixa voltagem ali, às vezes um eletrodo que não está muito bem alocado, pode acontecer isso. E ela é negativa lá no AVR, ó, o AVR, todas as ondinhas P negativas. E você fala assim, mas e se ela tiver negativa no D1? A gente tem que avaliar se os cabos do elétron não foram trocados. Porque se tiver negativa, a gente tem que olhar todo o complexo. Por exemplo, a onda P é negativa e o QRS também é negativo, isso é uma condição de arritmia, a gente tem que avaliar, é outra condição, não é não entra aqui para análise de bradicardia. Aliás, se tiver tudo negativo, pode ser o cabo trocado. Mas, por exemplo, se tiver uma onda P negativa e o complexo positivo, aí sim é outra condição. Então, por isso que a gente tem que avaliar todo o complexo. E lá no D2, ó, a gente olha as ondinhas P lá no D2, lá na linha, no D2 longo, elas são todas positivas. Olha, o ritmo é regular, as ondinhas são positivas, elas se apresentam da mesma maneira. Às vezes, elas podem, às vezes, falar assim, vou medir aqui, essa daqui está um pouquinho mais para cá, essa daqui está um pouquinho mais alta. Isso pode acontecer no eletro. Mas, em geral, a visualização, ela é muito simples, ela tem que se apresentar de uma forma que não seja tão discrepante aos nossos olhos. Então, a gente olha aqui, a gente não vê nenhuma onda que se destaca, essa daqui está muito diferente. Elas estão praticamente alinhadas, estão morfológicas, está tudo bonitinho. Então, essa é a nossa expectativa de pegar um eletro e receber desse jeito, né? Bem bonitinho. Pode passar, Fernanda. Então, nós vamos entrar aqui, de fato, o que é uma bradicardia sinusal. A gente avaliou todo esse eletro. Então, quando a gente fala em bradicardia sinusal, a gente tem que determinar primeiro se de fato é sinusal. Com o quê? Analisando onda P. Então, a gente vai avaliar primeiro o quê? O ritmo. O ritmo é bradicárdico? Ele é menor do que 60? Esse ritmo aqui, ó, ele é menor do que 60. Se a gente pegar essas ondinhas R's aí e fazer o cálculo, ela vai estar menor do que 60. Quando a gente pega um eletro, e a gente tem um costume de olhar sempre eletrocardiograma, quando a gente pega um eletro, a gente já fala assim, tá bradicárdico, porque o olho já está muito capacitado para olhar essas distâncias, então a gente já olha e fala, bradicárdico. Às vezes a gente nem conta direitinho, ele fala, esse paciente está bradicárdico. Então a gente já toma condição. Mas, em geral, é importante analisar, olhar, contar direitinho essa frequência, deixar anotado, registrado bonitinho. Outra coisa nesse traçado, a onda P é facilmente visível? Sim, ela é visível. No primeiro, a gente tem que ver que ela foi cortada, mas no segundo é a onda P mais pequenininha, mais discreta, mas ela é visível. A gente avalia também se ela é positiva em D1, D2 e AVF. Aqui, esse traçado não tem como a gente ver isso, que é só um recorte. Ela está sempre antecedendo o complexo QRS, ou seja, ela gera um complexo QRS. Sim, para cada ondinha P, a gente tem um complexo QRS. E o intervalo RR, ele é regular? A gente olha, ele praticamente tem a mesma distância de um intervalo para outro. E a gente vai avaliar o intervalo PR. O normal é que ele seja menor do que 200 milissegundos. E esse intervalo, ele pode estar maior, por conta da própria bradicardia. Quando a gente olha esse intervalo aqui, a gente vê que entre a onda T e a onda P, que o intervalo está maior. Então, assim, está tendo uma distância maior entre o relaxamento ventricular e a nova geração de carga elétrica para a contração atrial. Pode passar, Fernanda.
Esse aqui eu ia passar para vocês analisarem a frequência cardíaca, acabou que eu não passei, mas vamos analisar aqui. Quando a gente pensa na análise do eletrocardiograma, a gente está lá no nosso plantão e recebemos esse eletrocardiograma aqui. Qual que é a frequência cardíaca desse eletrocardiograma aqui? Eu já fiz o cálculo dele e ele está aqui já calculado, mas eu quero que depois vocês avaliem. Eu vou mandar lá no grupo, eu quero que depois vocês peguem esse eletro e façam essa continha. Anota, vê direitinho, sente esse eletro. Todo eletro que vocês pegarem na clínica, não sei se você já tem esse hábito, mas pegar o eletro, por curiosidade, às vezes, pode ser que nem seja bradicárdia, é outra situação, é um eletro normal, mas pega, faz o cálculo, analisa esse eletro. E outra coisa, se ele é sinusal. Então, vamos fazer o cálculo aqui rapidinho. Vamos lá no D2, ó, vamos ver quantas ondinhas R tem no D2. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9, eu estou pegando o D2 longo, eu vou fazer aquele cálculo para eletro com arritmia, não, com... Ai, agora faltou até o nome. Que tem um batimento irregular. Quer ver? Deu 9, né? Então, a gente faz 9 vezes 6. Ele vai ter o quê? Aproximadamente 56 batimentos por minuto. É uma bradicardia? É uma bradicardia. O batimento está lento. Aí a gente vai avaliar se ele é sinusal. A gente vai lá na ondinha, no D1. Quando a gente vê lá no D1, a gente nem consegue localizar direito a ondinha P. Mas ela parece que está positiva, né? Quando a gente pega ali o terceiro traçado, ela parece que tem uma ondinha P positiva ali. Quando a gente pega o D2 parece que tem uma ondinha positiva, e quando a gente pega o AVF, a gente fica meio cismado ali com essa onda P, né? Não dá para ver direito. Mas olha uma situação interessante que tem nesse eletrocardiograma, quando a gente vê lá no D2 longo, olha a ondinha T. A gente nem falou da onda T, mas quando eu peguei esse eletro para colocar para vocês, eu vi essa ondinha T aí. Ela é toda negativa, tá vendo? Então, assim, o que significa essa onda Tzinha para baixo aí? Por que ela está negativa, né? Quando a gente pensa que a onda T, ela é a diástole, o ventrículo está ali se relaxando para poder receber o sangue, né? Então, assim, será que tem algum problema nesse ventrículo? Ele não está relaxando direito? O que aconteceu com essa ondinha T? Então, ela pode ter disfunções ventriculares, ela pode ter relacionada a isquemias, às vezes um coração já lesionado por infartos. Então, tem várias condições que pode levar essa ondinha T negativa também. Então, às vezes a gente vai olhar uma coisa e fala, opa, o que é isso aqui? A gente corre atrás e tenta ver o que é. Pode passar, Fernanda, que eu coloquei os valores aí. Então, aproximadamente 50 batimentos por minuto. E eu considerei que esse eletro é sinusal. As ondinhas P não estão muito visíveis. Mas elas estão positivas. A qualidade desse eletro, ela não é muito boa, mas é uma onda P que dá para a gente entender, dá para a gente avaliar. E eu fui atrás do ecocardiograma desse paciente, que eu falei, uai, por que essa ondinha T está negativa? Então, ele tem várias disfunções de ventrículo, ele tem disfunções de válvula, mas a última alteração dele ali, ele tem uma disfunção diastólica de grau leve. Então, o relaxamento desse ventrículo, ele está um pouco prejudicado. Isso também pode gerar essa ondinha T. Não sei se é o caso aqui, mas assim, a gente investiga, procura, pergunta para os colegas cardiologistas, né, para ver se de fato é isso. Então, às vezes, de cara, a gente vê um eletro desse, não tem como a gente identificar. Às vezes, nem um cardiologista fala, isso aqui é por conta disso. Depois de alguns exames complementares, de uma análise adequada da clínica desse paciente, é possível identificar por que essas ondas estão se apresentando dessa maneira. Pode passar, Fernanda, por favor. Esse aqui é um outro eletrocardiograma também, e a gente vai fazer essa mesma análise da frequência cardíaca. O primeiro era regular, né? Era um ritmo regular. Olha esse ritmo lá no D2 longo. Ele não está regular. Vocês podem ver que ele tem diferença de um tamanho para o outro. Deixa eu ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8. Essa frequência vai ser mais baixa ainda. 8 vezes 6 dá 48 de frequência cardíaca.
É uma bradicardia? Sim, é uma bradicardia. Aí, a gente identificou frequência cardíaca. É bradicardia? É. Vamos ver o quê? O ritmo é sinusal? Como é que a gente vê? A onda P é positiva em D1? Olha lá, a ondinha P está positiva em D1, ok. Ela é positiva em D2? Sim, ela é positiva em D2, está lá positiva. Ela é positiva em AVF? Ela é positiva em AVF. Vamos lá no AVR. É negativa no AVR? É negativa em AVR também. Então, ela é uma frequência cardíaca bradicárdia. Pode passar, Fernanda, que eu coloquei. E é um ritmo sinusal? Sim, é um ritmo sinusal, mas é um ritmo irregular, porque a gente está vendo que não está batendo o mesmo ritmo. Então, pode ter alguma disfunção nesse nó, que ele não está gerando a condução elétrica de forma adequada no mesmo ritmo. Pode passar, Fernanda. Então, vamos entrar agora em bloqueio atrioventricular de primeiro grau. O que é esse bloqueio? É um bloqueio que ele tem um ritmo lento, então ele é bradicárdico. Os impulsos atriais, eles são conduzidos. O que isso significa? Que toda onda P, ela gera um complexo QRS. A condução elétrica, ela é efetiva. Ele conduz, sempre conduz. A ondinha P vai gerar um complexo QRS. O intervalo PR, ele vai ser maior. Lembra que ele é de 120 a 200 milissegundos? Aqui ele vai ser maior do que 200 milissegundos. Quando a gente vê a análise do traçado, a gente pega lá a ondinha P e a onda R, e a gente faz esse cálculo. Ele tem que ter de 2 a 5 quadradinhos para dar esse tempo. E olha que ele tem muito mais do que 5 quadradinhos, ou seja, é um intervalo PR longo. Isso determina o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Em geral, ritmo lento, ele é sinusal, toda onda P, ela gera um complexo QRS, mas o espaço, o intervalo PR, ele é alargado, ele é longo. Então, entre a batida do átrio e a do ventrículo, existe um espaço maior do que deveria ter. Provavelmente, às vezes, um sistema de condução. Em geral, é isso. Mas pode ser que apareça outras condições cardiovasculares que podem gerar esse bloqueio também, que não seja bradicardia. Eu coloquei até um exemplo aqui que é bem interessante, pode passar, Fernando. Acho que é o próximo exemplo, mas vamos falar desse aqui, ó. Vocês podem ver que a ondinha P, ela é positiva lá no D1, ela é positiva no D2, positiva lá no AVF. Mas olha a distância, lá no D2 longo, que normalmente a gente sempre tenta avaliar o D2 longo, que é o traçado maior, que permite maior visibilidade. Olha a distância da onda P para o complexo QRS, ele está alargado. Então, assim, tem um distúrbio aí na condução dessa carga elétrica que está fazendo o átrio bater e o ventrículo bater de forma afastada. Então, assim, o átrio bate, demora, o ventrículo bate. Eles deveriam bater, eles batem praticamente simultâneos, né? Então, está tendo um intervalo maior entre essa despolarização. Pode passar. Esse aqui é um caso interessante, que é um bloqueio atrioventricular, que a gente olha lá no D2 longo, a distância que tem a ondinha P do complexo QRS. Esse caso aqui é uma paciente que está com endocardite de válvula, uma endocardite bacteriana de válvula aórtica. E essa paciente estava internada, ela estava em uso de antibiótico, a condição do tratamento estava ok. E no 9º dia de tratamento, quase finalizando o tratamento dela, ela apresentou febre. Nessa presença de febre, o médico pediu um eletrocardiograma e veio com essa alteração, veio um bloqueio de primeiro grau. Mas não está bradicárdica? Não, a frequência dela lá. A frequência está boa, mas ela apresentou esse bloqueio. O que pode ser esse bloqueio? Em paciente com endocardite, isso pode estar relacionado a algum abscesso perivalvar, pode ter acumulado pus ali perto da válvula. E qual que foi a conduta para essa paciente? A válvula dela estava entrando em falência, ela já estava com um abscesso perivalvar instalado e ela teve que ser encaminhada para cirurgia de urgência. Então, às vezes, isso aqui a gente consegue ver lá no beira-leito, fala, opa, essa paciente está com bloqueio aqui, mas ela não está bradicárdica, o que aconteceu? Por que tem esse bloqueio? E a gente tem que avaliar o quê? A clínica do paciente. A clínica,
sem essa conjunção dos exames, não vale muita coisa também. Então, assim, a gente tem que juntar tudo isso para poder ter fazer uma intervenção assertiva nessa paciente. Às vezes, se esse eletro tivesse demorado um tempo maior, às vezes, se o médico não tivesse essa perspicácia, essa capacidade de entender que poderia acontecer um evento desse, não pedisse um eletrocardiograma, porque às vezes, teve febre, por que está pedindo um eletrocardiograma se teve febre, né? Então, isso tudo tem que ser reunido para a melhor conduta do nosso paciente. Pode passar, Fernando. Passando do bloqueio, importante, o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ele é um tipo de arritmia benigna. Em geral, não tem muito o que intervir se for um paciente assintomático, se for uma bradicardia sinusal, então não tem não tem intervenção para fazer sobre isso, é acompanhamento. Agora, no bloqueio atrioventricular de segundo grau, algumas ondas P's não conduzem um complexo QRS. Lá no de primeiro grau, o intervalo PR ele é alargado, demora a conduzir a carga elétrica. Nesse caso aqui, algumas ondas P's vão conduzir e outras não, elas vão ficar sem o complexo QRS. Mas aqui também uma outra coisa importante, que é sempre que essa onda P conduzir, ela vai anteceder esse QRS. Ela não vai estar dissociada do QRS. Pode ser que ela não conduza, mas se conduzir, ela vai estar associada ao QRS. E dentro do bloqueio atrioventricular de segundo grau, existem vários tipos. Então, tem o MOPTS 1, que a gente vai falar sobre ele, MOPTS 2, e tem o bloqueio que é 2:1. Tem, assim, várias possibilidades. Tem 2:1, o que significa? 2 ondas P's para um complexo QRS. Aí tem 4:2, tem 3:1, tem 4:1, então tem várias possibilidades. Então, já é um tipo de arritmia maligna também, que precisa de uma intervenção rápida. E tem também os bloqueios atrioventriculares de segundo grau, MOPS 2, avançados. Pode passar que a gente vai falar de cada um. Fernando, você me fala do horário, porque já são 9 horas. Qualquer coisa a gente passa para frente, porque acho que ainda temos chão aí. Você vai me orientando, tá bom? Então vamos lá, vamos falando do bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOPS 1. Então, o que ele é? O intervalo PR nesse bloqueio, ele vai se alargando progressivamente. Então, quando a gente faz o cálculo desse intervalo, então o bloqueio tem um tamanho X, o intervalo PR tem um tamanho X, o segundo intervalo tem um tamanho 2x, o terceiro intervalo tem um tamanho 3x, então assim, ele sempre vai estar se alargando até que chega um ponto que ele vai fazer o quê? Ele vai se bloquear e não vai gerar um complexo QRS. É uma bradicardia benigna também. Ela não é uma bradicardia que tem alto risco de parada. Então, quando a gente vê esse traçado do eletro, a gente vê lá a primeira ondinha P, ela tem um intervalo PR já um pouquinho aumentado, que a gente lembra que tem que ter até 5 quadradinhos. Então, ela tem um intervalo PR um pouquinho mais alterado, um pouquinho mais largo. Quando a gente passa para a segunda ondinha P, ela está um pouquinho mais larga que a primeira. A terceira, um pouquinho mais larga que a anterior. Aí chega uma ondinha P, que o que acontece com essa onda P aí, ó, a quarta ondinha P, ela não gera um complexo QRS. Então, ela bate, mas é liberado a descarga elétrica lá no nó sinusal, mas ele não faz a condução elétrica. Então, ele não passa para frente essa condução elétrica e faz o bloqueio. Então, não tem um complexo QRS. O que significa? O átrio bateu, mas o ventrículo não bateu. E ele recebeu uma carga de sangue ali, mas ele não bateu. Isso compromete toda a circulação sanguínea também, né? Pode passar. Esse aqui também é um bloqueio é um MOPS 1. É só mais um exemplo que eu vou passar para vocês, que quando a gente vê ali no último traçado, tá vendo? Ele vai se alargando, é um ritmo irregular também, ele vai se alargando, vai se alargando.
em geral, ele não tem um parâmetro certinho, assim, quanto que ele vai alargar, vai aumentar 1 ou 2 quadradinhos em cada um, não. Ele é muito disforme, mas sempre vai estar alargado, o intervalo PR alargado progressivamente até acontecer um bloqueio. A gente fala bloqueio ou uma falha de condução, né, que a condução elétrica ela chegou no átrio, mas ela não passou para frente, então não houve contração ventricular. Pode passar, Fernanda. Quando a gente passa para o segundo tipo, que é o bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOPS 2, os intervalos são alargados, da mesma forma lá do MOPS 1, só que eles não se alargam progressivamente, eles são mais rítmicos, então ele é um valor mais fixo, é um alargamento que sempre vai apresentar mais ou menos no mesmo tamanho, no mesmo intervalo. Só que ele acontece o bloqueio também. Então, vocês vão ver que o tamanho, olha no traçado, o tamanho do intervalo PR, ele vem o mesmo, aí ele vem o mesmo, ele vem o mesmo, até que ele faz o bloqueio. Aí, quando ele bloqueia, não gera o complexo. Então, é muito parecido o MOPS 1 do MOPS 2, mas aí a gente tem que ver, tem que analisar esse intervalo PR para ver se é MOPS 1 ou MOPS 2. Tem outras condições que são avaliadas também para determinar se é um ou se é outro. Por quê? MOPS 1, vocês lembram que eu falei que ele é o quê? Benigno. E o MOPS 2, ele é uma bradicardia maligna. Então, é preciso fazer essa diferenciação entre os dois. Não só no eletrocardiograma, tem outros parâmetros. Na aula tem acho que pode passar para frente, Fernanda. Tem esse quadro que mostra as diferenças entre esses bloqueios. Eu não vou detalhar cada um, mas assim, não só no eletrocardiograma que faz, então existem outras condições que é possível identificar se é um MOPS 1 ou MOPS 2, que às vezes a gente pega um eletrocardiograma, é muito parecido, e gera dúvida até nos especialistas. Então, avalia eletrólitos, avalia outras condições para tentar ver qual que é esse bloqueio, se é MOPS 1 ou MOPS 2. Pode passar, Fernanda. E o BAV avançado, ele em geral, você lembra que eu falei que ele pode ser 2:1, 3:1, 4:2, então ele se comporta de várias maneiras. No avançado, ele é uma bradicardia maligna também, tem alto risco de parada, porque ele acontece o quê? Diversos bloqueios. Então, várias conduções inefetivas. Então, o átrio se contrai, o ventrículo fica lá parado. O átrio se contrai, o ventrículo continua parado. E assim por diversas vezes. Então, isso tem alta probabilidade de avançar por um bloqueio mais grave, inclusive direto com a parada cardíaca. Então, isso é muito importante. E esses bloqueios a gente consegue ver até no monitor cardíaco, em geral geram, é possível visualizar um D2 longo, e isso aparece nos monitores. E no exame físico também, a gente consegue identificar isso aqui, não consegue identificar exatamente qual que é o bloqueio, mas a gente consegue verificar que tem uma arritmia naquele paciente, né? Em geral, esse paciente aqui, na maior parte das vezes, ele é um paciente sintomático também, não é um paciente assintomático. Pode passar, Fernanda. E o BAV de terceiro grau, ou BAVT, o que é isso? É o bloqueio atrioventricular total. Nesse tipo de bloqueio, as ondas P e o complexo QRS, eles são dissociados, eles não estão na mesma condução elétrica. Então, o átrio e o ventrículo, eles vão bater de forma independente. Cada um vai receber uma carga elétrica gerada por algum dos fatores cardíacos, ou pode ser do nó sinusal, pode ser do nó atrioventricular, ou pode ser das fibras, ou pode ser das células autônomas. Então, qualquer que seja a descarga elétrica que o átrio ou ventrículo vai receber, ele vai tentar captar, porque já é um tipo de bloqueio, um tipo de arritmia avançado, grave, leva a PCR. Então, assim, é uma forma do organismo tentar compensar aquela falha. Então, as ondinhas P's,
a gente já sabe que elas são o quê? Elas são morfológicas. Nessa situação, elas vão aparecer de forma diversas. Então, aparece onda P de tudo quanto é jeito. A gente consegue mais ou menos identificar as ondas P através da ondinha T, quando ela aparece, porque a onda P é um pouquinho maior, né? Ela é mais disforme, ela é mais pontiaguda, então, depois de uma ondinha P, a gente tenta identificar, às vezes, depois da onda T, a gente tenta identificar a onda P, mas como são dissociadas, em geral, se fala, é um ritmo anárquico, né? Cada um bate do jeito que quer ali. Então, os QRS também, eles são mais alargados. A gente não falou aqui sobre o intervalo QRS, mas ele também é possível ser medido. E nesse tipo de bloqueio, eles aparecem alargados. O que que isso significa? O QRS é o que mesmo? As batidas ventriculares, né? A contração ventricular. Então, se a contração ventricular não é efetiva, demora muito tempo para esse ventrículo se contrair, o QRS ele vai ser mais alargado, porque demorou muito tempo para esse ventrículo se contrair. E tem várias condições cardiológicas que pode fazer esse QRS alargado. Inclusive, algumas drogas também pode promover um QRS mais alargado. Então, assim, esse tipo de ritmo aqui é um ritmo que tem que ir para o marca-passo, não tem jeito, né? Um ritmo que tem que fazer uma intervenção rápida, a gente vai falar sobre as intervenções também, mas esse paciente aqui é um paciente de alta gravidade, que ele tem alto risco de parada cardiovascular. Então, a conduta para esse paciente já tem que ser imediata. Pode passar, Fernanda. Vamos recapitular aqui. Lá embaixo, o primeiro bloqueio é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Toda onda P conduz um complexo QRS, ou seja, a condução elétrica ela é efetiva. E algumas ondas P podem se bloquear. E o PR é o quê? O PR é alargado progressivamente. A cada ondinha, ele vai se alargando até que ele bloqueia. No de segundo grau, algumas ondas P não conduzem, mas o intervalo o intervalo PR, ele tem de ser mais simétrico, ele é mais praticamente igual em todos os complexos. E acontece também das ondas P falharem repetidamente, então várias ondas P não conduzirem um complexo QRS. E no terceiro grau, nenhuma onda P conduz. Aqui é aquele batimento anárquico, que o átrio bate de um jeito, o ventrículo bate de outro, e não tem uma condução elétrica efetiva no caso do bloqueio de terceiro grau. Pode passar, Fernanda. Como que a gente vai fazer a abordagem dessas bradicardias? As estáveis. O paciente está estável, às vezes assintomático, pode ser que ele tenha algum sintoma, algum cansaço, né? Às vezes fadiga muscular, mas em geral não há indicação de um tratamento imediato. A gente não fica tentando subir essa frequência cardíaca só porque ela está baixa. Se o paciente está estável, ele precisa ser acompanhado, se ele tiver algum sintoma, ele precisa ser analisado quanto a esse sintoma. Tem que tentar identificar essa causa. Um paciente que usa beta-bloqueador é uma medicação que pode causar bradicardia, né? Ele usa digitálicos, digoxinas, os digitálicos também podem abaixar frequência cardíaca. É um paciente que está com hipóxia, isso também é um causador de bradicardia. Ele está com hipotermia, é um causador de bradicardia também. A gente vê muitos casos desses atletas, né, que tentam subir esses montes nevados aí e morrem, eles falam que houve uma bradicardia devido à hipotermia, o paciente morreu devido a isso, né, o bloqueio cardiovascular por conta de hipotermia. E tem muitos casos que o paciente chega no PS com a frequência muito baixa, e quando vai verificar a temperatura, está com 32, 33 de frequência, então assim, esse paciente precisa ser o quê? Aquecido, às vezes aquece esse paciente e a frequência sobe sem intervenções medicamentosas. Então, tentar identificar a causa que levou a essa bradicardia. E ele precisa sempre ser avaliado por um especialista. Se ele está entrando em ritmo de bradicardia, é importante que o especialista avalie se tem, às vezes, uma outra causa. Pode ser que o paciente esteja com hipotermia naquele momento, mas em outras situações ele pode entrar em bradicardia por outras causas, né? Então é importante que o especialista avalie. E avaliar também um eletrocardiograma, ver se não existe nenhum bloqueio maligno ali para
que esteja relacionado a essa bradicardia, porque ele pode estar assintomático diante de um bloqueio maligno também. Para as bradicardias instáveis, usa muito a definição dos 4Ds. O que é isso? A diminuição da PA. Então, sinais de choque, de hipotensão, de má perfusão periférica. Diminuição do nível de consciência. Ele teve síncope, ele teve uma pré-síncope. É muito comum paciente chegar em PS, falar, desmaiou, não tinha causa nenhuma, e olhar o paciente está bradicárdico, ter algum bloqueio. Isso é muito comum. Então, se tem alguma síncope ou pré-síncope sem nenhuma causa aparente, é preciso ser investigado também. Avaliar também dor precordial. É muito comum um paciente chegar no atendimento primário com dor precordial e pensar a primeira hipótese, infarto. Às vezes faz o eletro mostra o quê? Uma bradicardia sem sinais de infarto. Por quê? Porque a dor precordial, em algumas situações, ela é intensa, porque de fato, pode gerar uma isquemia por conta desse mau funcionamento, dessa má condução elétrica. E dispneia. Quando o paciente já está com dispneia, é importante avaliar também se ele não tem um histórico de insuficiência cardíaca, ou se não tem uma congestão pulmonar. Pacientes com insuficiência cardíaca e doença de Chagas, eles têm uma chance maior de apresentar esse tipo de arritmia, esses bloqueios atrioventriculares. Então, tem que avaliar também essa história do paciente, que às vezes é um paciente já com insuficiência cardíaca, doença de Chagas, então, inclusive, esses pacientes, eles são mais resistentes a esse tipo de arritmia. Eu trabalho no ambulatório de cardiologia, e às vezes chega o paciente chagásico, já teve vários casos de falar assim, doutor, eu tô com uma batedeira aqui, ó, tá batendo debaixo do braço. E primeira conduta, às vezes o paciente está bem, está falando, está coradinho, está bonitinho, a gente vai fazer um elétrico, é o quê? Uma taquicardia ventricular. Então, assim, é uma situação de emergência, de alto risco de parada. Fala, tem quanto tempo o senhor está assim? Tem uns 3 dias que eu estou desse jeito. Então, às vezes eles entram em taquicardia ventricular e saem. Então, eles são mais resistentes a esses tipos de arritmia. Por quê? Porque o corpo já está preparado, de tanto ter arritmia, o corpo deles são até mais preparados para conduzir esse tipo de arritmia, que não é uma condição fácil de levar. É muito preocupante quando o paciente chega no ambulatório, às vezes a gente faz um eletro dentro do ambulatório mesmo e dá de cara com arritmia que é maligna. Então, é bem complicado. Não é uma situação boa de conviver. Pode passar, Fernanda. Conduta com a bradicardia instável. Primeiro, a gente vai avaliar aquele paciente. Ele está com baixo débito, ele está com sinais de hipotensão, com hipotermia, ele toma alguma outra droga, a gente tem que fazer essa análise. Então, ele precisa ser o quê? Monitorado, a gente vai avaliar a frequência cardíaca dele, vai avaliar a pressão arterial, ele precisa ser monitorado, tem que ter o monitor cardíaco e precisa de oxímetro, a gente precisa ver qual que é a saturação de oxigênio desse paciente, que às vezes pode estar com hipoxemia e a gente pode intervir nessas situações. A gente vai ofertar um suporte de oxigênio, se for necessário, vai fazer um acesso de uma veia calibrosa, porque é um paciente, a gente lembra, ele pode estar numa arritmia maligna e alto risco de parada, então a gente já vai fazer esse acesso de um vaso calibroso, e, em geral, os exames de sangue que no hospital os médicos pedem, né, então vai fazer eletrólito, hemograma, né, faz algumas enzimas cardíacas também, que às vezes o paciente pode chegar com dor no peito, né, pode ter de fato um quadro isquêmico associado a essa bradicardia também, então isso é importante. Mas o que eu quero que vocês avaliem nessas condutas, essas primeiras condutas, o enfermeiro que vai fazer. O enfermeiro não precisa de prescrição para poder fazer essa primeira conduta, e isso pode o quê? Determinar a vida do paciente. Então, você chegou o paciente, você admitiu um paciente, fala, opa, está bradicárdico. Você pode ofertar, está bradicárdico, está com saturação baixa, você já pode ofertar oxigênio, já pode funcionar esse vaso, já pode fazer esse eletrocardiograma, e já está tudo ali, porque é o nosso trabalho tentar promover uma melhor possibilidade de vida, às vezes, para um paciente que está numa arritmia maligna. Então, a gente não precisa esperar o doutor olhar, a gente já toma as nossas condutas do que é da nossa responsabilidade fazer em relação a esse paciente. Para o paciente estável, existem 2 linhas de tratamento, que são as linhas de tratamento iniciais.
Então, tem a primeira linha de tratamento. Qual que é essa primeira linha de tratamento? Atropina. É 0,5 miligramas IV a cada 3 ou 5 minutos. A dose máxima são 3 miligramas. Qual que é o pulo do gato aqui da atropina? A atropina tem uma vida média de cerca de 10 minutos. Então, se for uma arritmia maligna, você vai ganhar um tempo para providenciar marca-passo, para providenciar outras drogas, para providenciar um carrinho. Então, assim, você ganha um tempo. Então, ela é o quê? Uma medida intermediária. Ela não vai tratar essa bradicardia. Ela vai te dar condições de trabalhar para favorecer o tratamento desse paciente. Importante aqui, os bloqueios de primeiro grau, MOPS 2, aliás, o bloqueio de segundo grau, MOPS 1, ele reverte facilmente com atropina. O MOPS 2 e o bloqueio total, eles não tendem a não serem revertidos com atropina. Em alguns raros casos, reverte. Então, às vezes, você pega um paciente que ele já está um BAVT, vai fazer uma atropina sabendo que a chance de reverter é mínima. Então, vai gastar insumos e o paciente não vai resistir, e vai gastar tempo, né? E o paciente não vai responder esse tratamento. Então, quando a gente pensa que é um bloqueio de segundo grau, um MOPS 2 ou um avançado, ou um bloqueio total, às vezes a gente já pula essa primeira linha de tratamento para a gente não perder tempo e já passa para a segunda linha de tratamento. Isso depende muito da conduta médica. Tem médico que fala, não, vamos tentar uma atropina, mesmo sendo um bloqueio total. E às vezes faz todas as 3 miligramas e não vai reverter, porque não é um tipo de arritmia que se reverte com atropina. Ele precisa do tratamento de segunda linha. Pode passar, Fernanda. A segunda linha de tratamento vai ser adrenalina ou dopamina ou marca-passo transcutâneo. Ainda não existe na literatura qual dos 3 é melhor. Em geral, é um ou outro. Mas existe uma tendência em fazer a medicação mais o marca-passo transcutâneo. Mesmo a medicação estando em bomba, às vezes deixa o marca-passo instalado, se acontecer algum problema, tem um marca-passo transcutâneo já instalado. E a gente vai falar também sobre esse marca-passo transcutâneo, como que ele é instalado e como que a gente vai trabalhar na condução desse tratamento. Pode passar, Fernanda. Então, Fernanda, você acha que continua? Para por aqui, já tem muita coisa. Por mim, continua, porque falta pouco. Falta pouco. Agora que você entrou no marca-passo. Agora que eu no marca-passo. Né? Porque assim. Tá ali, Larissa quer que continue, então vamos continuar? Vamos continuar, eu acho que bem. Tá excelente. Então vamos lá. Eu sei que é muita informação, às vezes fica pesado esse tanto de informação de uma vez só, mas eu tenho certeza que vocês captaram aí muita coisa que espero que melhore muito na vida de vocês, na condução de vocês, na conduta de vocês lá nas emergências, na UTI. Então, vamos lá. Como que a gente faz a instalação desse marca-passo transcutâneo? Primeiro, o enfermeiro pode instalar o marca-passo transcutâneo? Pode, ele pode colocar as pás, desde que ele seja capacitado para isso. Não adianta ele ir lá colocar a pá de qualquer jeito, pus a pá. Não, ele tem que saber onde que vai colocar essa pá. E assim, a condução, a configuração desse marca-passo, aí já não é a cargo da enfermagem, é uma conduta médica. Então, o que a gente vai atuar na instalação desse marca-passo? Analgesia e sedação. É uma sedação leve e precisa de analgesia, porque é extremamente doloroso para o paciente. A gente vai colocar uma pá que vai fazer uma descarga elétrica no tórax. E essa descarga elétrica, ela vai pegar músculos ali também. Então, vai ter contração muscular junto, que a carga não vai direitinho lá no nó e plum. Não. Ela vai irradiar no tórax do paciente. Então, é doloroso. Então, a gente não pode instalar um marca-passo transcutâneo sem o paciente estar sedado e analgesiado, a não ser que seja uma situação de extrema fatalidade para o paciente. Então, a gente instala e providencia analgesia e sedação, porque o paciente não pode sofrer com essa conduta, né, com esse marca-passo.
Então, a gente providencia analgesia, sedação, material de recuperação, de ressuscitação cardiopulmonar, providencia a instalação dessas pás, é igual está na figurinha, uma é antero e a outra lateral, para fazer para cruzar essas cargas elétricas, né? Tem muito a ver também com os vetores cardíacos, então tem várias outras situações que determinam a localização dessas pás. E tem que fazer a configuração o quê? Do modo de energia e do disparo. Qual que é a amperagem que vai utilizar? Como que vai ser esse disparo? Mais para frente eu mostro também que tem que ser avaliado elétrons repetidos. Então, vai fazer uma amperagem baixa, que vai liberar uma carga elétrica, e uma sensibilidade, às vezes, um pouquinho mais alta. Por exemplo, se você quer que o paciente alcance 60 batimentos, isso vai muito da conduta médica. Às vezes, coloca, por exemplo, 70 batimentos. E o aparelho vai fazer 70 batimentos. Se colocar 60, vai fazer 60. Mas se colocar uma sensibilidade muito grande, ele vai captar alguma condução elétrica. Então, se o nó sino atrial quiser conduzir, o marca-passo vai permitir. Então, vai entrar a condução anatômica, o nosso organismo vai liberar aquela descarga e o marca-passo vai entrar junto. Ele vai estar preparando para fazer o disparo. Ele falou, opa, a sensibilidade aqui está grande. O nó vai liberar uma descarga elétrica, ele bloqueia, deixa o organismo trabalhar, e na próxima ele fala, opa, essa daqui está bloqueada, não vai liberar. Aí ele age. Então, ele pode agir simultaneamente com o batimento cardíaco. Isso em algumas situações. Tem bloqueio total que, às vezes, não entra de cara, né? Às vezes, a primeira instalação já determina uma frequência cardíaca que é o alvo e coloca o aparelho para funcionar naquela frequência cardíaca que ele vai determinar. Então, determina o quê? Modo de energia e modo de disparo. Então, a gente pega o desfibrilador, em geral tem essas pás já no carrinho, instala as pás, pega esse desfibrilador, ele é acionado no modo marca-passo. Então, vai colocar, aplicar as derivações de estimulação. Você encontra diversas maneiras de início. Então, assim, eu procurei até um consenso, mas não existe bem um consenso. Então, uma sociedade determina um, a CLS determina outro. Então, cada um determina mais ou menos um limite de disparos, né? Então, normalmente, inicia com 20 a 10 amperes, mas eu já vi iniciar com 5, com 10, então, vai muito da conduta médica também. Às vezes o paciente tem uma resposta boa, né? Ele está conseguindo emitir, fazer alguma condução elétrica, então, às vezes, não tem necessidade de iniciar numa condução, numa amperagem tão alta, né? Mas, em geral, instala, faz uma amperagem baixa e vai aumentando a amperagem e analisando o traçado do eletrocardiograma. Vai parar a amperagem quando? Quando surgir a espícula do marca-passo. O marca-passo ele não gera, às vezes, uma ondinha P, dependendo do local que ele está. Ele vai gerar o quê? Uma marca, que é a marca do marca-passo. A gente chama de espícula do marca-passo. E tem que gerar um complexo QRS. Quando gerar esse complexo QRS, a amperagem está ok. Aí o que se faz? Aumenta cerca de 10 a 20%, a 20 amperes, baseado naquele nível de amperagem que gerou o QRS. Ficou complexo? É assim, se, por exemplo, a gente chegou no 40 amperes, em 40 gerou um QRS efetivo, tá ok, joga 20% acima desse 40, que é a garantia que toda condução vai gerar um QRS. Então, aqui, o modo de disparo, já até tinha falado sobre isso aqui, ó. Pode ser por demanda ou pode ser fixo. Por demanda, você coloca o aparelho configurado numa frequência menor e avalia para ver se o paciente está entrando também na condução elétrica do batimento cardíaco. E o fixo, você não presta atenção nessa frequência cardíaca que o paciente está emitindo e você determina o que você quer que o aparelho produza e o que o aparelho vai produzir. Então, você quer 60 batimentos, ele vai bater 60 batimentos, independente do paciente tentar responder, tentar conduzir de forma elétrica ou não. Pode passar, Fernanda.
Então, aqui, o marca-passo transcutâneo, as derivações de estimulação, igual eu falei, aqui, ó, essas ondinhas aí se chama a espícula do marca-passo. Elas podem se apresentar de diversas maneiras, mas esse caso aqui parece uma ondinha negativa, né? Vocês podem ver que a espícula não gera um QRS, é só a espícula do marca-passo, é só o marca-passo liberando o choque ali sem condução elétrica. Está em 5 amperes. Pode passar para o próximo, Fernando. Aqui em 20, começou a gerar um complexo, mas tem espícula solta sem gerar complexo. Então, o quê? A voltagem ainda está baixa, precisa aumentar mais um pouquinho. Em geral, aumenta de 10 em 10. A cada 10 aumenta, avalia traçado, 10 aumenta, avalia traçado, até chegar a gerar todos os complexos. Pode passar, Fernando. Aqui ó, já está em 40 amperes. Está vendo que todo o traçado, existe a espícula, é esse risquinho que tem que... Seria a ondinha P. Nesse caso, o marca-passo está agindo muito ali no nó sinusal, né? Que ele não está gerando a ondinha P, mas ele está emitindo a carga elétrica a partir ali do nó sinusal. Tem a espícula e tem um complexo QRS. Tem espícula e tem um complexo QRS. Então, assim, a condução está completa, a gente chegou nesses 40 amperes. Todas as espículas de marca-passo gerou um complexo QRS, avalia pulso femoral. Tem pulso, está tudo ok? Aumenta cerca de 10 a 20% nessa amperagem, e o paciente precisa ser acompanhado, avaliado por um especialista, ver necessidade de um marca-passo intravenoso ou de um marca-passo definitivo. Isso já é uma conduta médica também, mas a gente acompanha todo esse processo. Pode passar, Fernanda. O marca-passo intravenoso, essa seria a segunda opção. Existem alguns casos que nem coloca o transcutâneo, já vai direto com o intravenoso. Às vezes o transcutâneo não tem a pá, o intravenoso também, ele não é tão demorado para fazer essa instalação dele. Mas aí precisa ter o especialista na hora, né? Precisa ter toda essa condição para poder fazer esse implante. E o marca-passo transcutâneo, o próprio intensivista, né, o médico que estiver no plantão, ele pode fazer. Essas figuras aqui eu coloquei, que eu ia passar um artigo para vocês, e acabou que eu nem passei, mas eu vou passar ainda. Na verdade, eu não passei porque eu não tive tempo de ler esse artigo ainda, mas eu achei super interessante, eu coloquei aqui para eu não esquecer também. Que eles faz a instalação de um marca-passo intravenoso com um aparelho permanente. Eu já vi muito essas figuras rodando, muito comentário sobre isso, e o artigo que eu peguei é sobre segurança, né? Seguro ou não? Porque às vezes não tem um marca-passo intravenoso, mas tem disponível permanente, mas não é um paciente que vai ficar com marca-passo permanente, só precisa de um período com esse marca-passo, então faz essa instalação, mas esse marca-passo permanente é um aparelho caro, né? Ele exige uma capacidade maior de domínio para poder instalar, enfim. Mas eu coloquei a fotinha dele aqui porque é muito parecido com isso. Em vez de ser esse aparelhinho menorzinho, ele é um aparelho um pouco maior, com botõezinhos e tudo, e a gente consegue fazer a manipulação dele externo ao corpo. Então, ele é implantado via intravenosa. O implante dele parece muito de um catéter central, muito parecido o procedimento. Pode ser feito até dentro da UTI, mas em geral tenta se fazer dentro da hemodinâmica ou no centro cirúrgico. Mas, dependendo da situação de emergência, de urgência, da condição clínica do paciente, pode ser feito dentro da UTI também. As vias de acesso pode ser a subclave, a cefálica ou femoral, muito raro vem femoral, às vezes porque não tem outro acesso para passar, então passa em femoral. Ele pode ser unicameral ou bicameral. O que é isso? Unicameral, ele pega só uma câmera, ou átrio ou ventrículo. Vai avaliar se é um problema no nó ou se é um problema de condução. Então, dependendo do problema identificado, é onde vai ser instalado esse marca-passo. Ou ele pode ser também átrio e ventrículo, que aí ele tem 2 eletrodos, um ligado no átrio e um no ventrículo. E o gerador dele é portátil. Pode passar, Fernando. Então, aqui essa figurinha do gerador. Depois que é passado esse catéter, tem que avaliar os limiares de comando e sensibilidade.
O comando é igualzinho o marca-passo transcutâneo. Ele tem que ir aumentando a amperagem até gerar o complexo QRS em todas as espículas de marca-passo. Toda vez que o marca-passo entrar em ação, ele precisa gerar um complexo QRS. Então, vai aumentando a amperagem até que gere todas as espículas, gere esse processo QRS, esse complexo QRS. E quanto à sensibilidade, é aquela questão por demanda ou fixo. Você pode colocar uma frequência cardíaca menor do que a desejada e tentar fazer com que o paciente haja, né, com que o organismo libere cargas elétricas também. E se isso for uma falha, por exemplo, você coloca lá uma frequência cardíaca de 50 e fica de fato na frequência cardíaca de 50 e o paciente não entrou no comando do batimento cardíaco, pode se aumentar e deixar fixo. Então, isso é uma conduta médica também. Pode passar, Fernanda. Então, a instalação do marca-passo intravenoso. O paciente tem que manter um repouso relativo, o gerador ele é fixado, passado esse eletrodo, o gerador fica acoplado ao lado do paciente, então a gente tenta deixar o curativo bem feito, né, tem que sempre fazer esse curativo e tentar deixar esse aparelho bem próximo do paciente, evitar romper esse cabo. Então, eu gosto de deixar aderido, inclusive, ao paciente. Às vezes a gente coloca no bolsinho, coloca uma proteção e deixa aderido ao paciente para evitar até a movimentação e romper esse cabo. E tem que evitar que esses cabos, eles são condutores de energia também. Às vezes pode haver um disparo acidental ali. Então, sempre que for movimentar nesse marca-passo, usar luvas, evitar que se molhe. Então, tem que ter esse cuidado, porque a gente pensa que é um condutor de energia e ele pode disparar um choque, né? E pode atingir alguém com esse choque. Pode passar, Fernanda. Estamos quase chegando lá, gente. Então, marca-passo definitivo. Já estamos quase no fim dessa aula. Como funciona o marca-passo? Ele gera pulsos elétricos com 1, 2 ou 3 eletrodos. Então, ele pode estar do átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo, assim, o máximo é 3, né? Então, se ele está em átrio direito e átrio esquerdo, ele vai estar um só no ventrículo, ou vice-versa, né? Tem várias possibilidades de adaptação desses eletrodos. Ele tem um software, ele tem um sistema que grava todas as batidas cardíacas, ele faz uma gravação de tudo que aconteceu com esse paciente. Então, de tempos em tempos, esse paciente passa por uma consulta com um especialista e é feita uma leitura desse aparelho. E, através dessa leitura, são feitas configurações mais adequadas, né? Que, às vezes, o paciente pode entrar em arritmia mesmo estando com esse aparelho. Então, faz as configurações adequadas de acordo com a leitura que é feita desse aparelho. Ele é pequeno, ele mede cerca, sei lá, de 7 centímetros mais ou menos, pesa de 20 a 50 gramas, e ele é aderido por baixo da pele do paciente. Então, em geral, ele é subclávico aqui, mas eles podem ser aderidos em outras partes do corpo, torácico, às vezes abdominal, depende muito da condição do paciente. Ele tem uma bateria de lítio que ele dura de 6 a 12 anos. Quando o paciente vai fazer a avaliação com o especialista, é possível avaliar a capacidade dessa bateria. Então, às vezes, o paciente vai fazer uma intervenção, troca de gerador, em geral, é o que está descrito, né? A troca do gerador desse marca-passo. É um paciente que, às vezes, precisa até de estar dentro de uma unidade de terapia intensiva para poder acompanhar após a troca desse gerador, porque pode aparecer falhas, né? Pode ter uma potência maior, dependendo da amperagem, então isso o paciente precisa ser avaliado mais de perto. Pode passar, Fernanda. As indicações do marca-passo definitivo. Eu não vou detalhar cada uma não. Mas é importante o quê? Que tem duas situações, né? Para disfunção do nó sinoatrial e por distúrbio de condução atrioventricular. São essas duas possibilidades que, às vezes, precisa de um marca-passo definitivo. E tem as classificações de indicação. Isso está nas diretrizes de instalação de marca-passo, então tem a classe 1, a classe 2A, a classe 2B, mas o mais importante é o quê? O paciente precisa passar por uma avaliação com o especialista e avaliar de fato a necessidade de um marca-passo definitivo, porque não se pode instalar um marca-passo definitivo num paciente que tem
uma bradicardia, um bloqueio reversível. Se é reversível, tem que fazer o tratamento para reverter. Se não é reversível, aí, de fato, o marca-passo definitivo. Pode passar, Fernando. E aqui também tem as indicações por distúrbio de condução atrioventricular, que são diferentes também das condições do distúrbio, da doença do nó sinusal. Então, é importante também excluir as causas reversíveis. Sempre tem que fazer uma investigação para poder excluir essas causas reversíveis. Por isso que existem outros tratamentos, o transcutâneo, o intravenoso, para ganharmos tempo para avaliar de fato esse paciente, para o especialista avaliar e ver a necessidade real de um marca-passo definitivo. Porque quando o marca-passo definitivo ele é instalado, quando o eletrodo libera essa descarga elétrica lá no nó, ele pode fazer o quê? Pode fazer uma necrose ali naquele nó e ele não funcionar mais. Se é um nó que já está doente, que não vai funcionar mais, ok, o marca-passo vai conduzir. Se é um nó que tem possibilidade de recuperação, você coloca o eletrodo, faz uma lesão nesse nó e não tem como ele voltar. Então, você pode trazer uma condução permanente do paciente que seria reversível. Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado por um especialista. Pode passar, Fernanda. E essa questão também do paciente estar dentro do UTI com esse aparelho que é externo, intravenoso, ou com desfibrilador na função de marca-passo, é muito importante orientar a equipe para evitar de mexer nesses controles. Só o especialista que pode fazer essa configuração, porque dependendo da configuração que se fizer, você pode causar uma lesão no paciente, inclusive pode levar até a óbito, o paciente, dependendo da amperagem que for liberada, que for descarregada nesse paciente. Então, os tipos de marca-passo definitivo, eles têm de uma câmera, que pode pegar, por exemplo, só um átrio ou só um ventrículo, dupla câmera, pode pegar átrio e ventrículo, ou pode ser biventricular, dupla câmera, ou átrio ou ventrículo, ou biventricular, que pega átrios e ventrículos. Pode passar, Fernanda. A instalação do marca-passo definitivo também, ele é bem tranquilo, mas ele é feito em centro cirúrgico ou em hemodinâmica. O paciente precisa de sedação e anestesia local. Ele é implantado também via intravenosa, esse desenho mostra aí, e acesso também é o mesmo acesso do intravenoso, e é feito o implante do gerador, normalmente infraclavicular, ou submamário ou abdominal, depende muito da condução, da avaliação do especialista. Pode passar. Em geral, os pacientes, a gente consegue ver, né, o aparelhinho, dá para ver a forma do aparelhinho sobre a pele, e às vezes coloca inframamário, quando é mulher, que às vezes não quer aparentar, pode influenciar na estética a apresentação desse aparelho sobre a pele, então coloca inframamário que ele fica bem escondidinho. A gente precisa saber também, identificar que dispositivo é esse. Ele está lá por dentro da pele, mas ele mostra sinais, ele conversa com a gente através do eletrocardiograma. Foi definido uma identificação internacional para os tipos de marca-passo que são instalados, porque, como a gente viu, tem vários tipos de marca-passo. Então, normalmente são 5 letras, mas o mais comum são usarem as 3 primeiras letras para determinar o marca-passo. Depois vocês olham essas nomenclaturas, que isso aqui também aparece lá no traçado do eletrocardiograma. Tem como a gente saber como que é cada marca-passo, dependendo da espícula que ele é gerada. Como? Se ele está no átrio, ele vai gerar uma espícula ali atrial. Se ele está no ventrículo, uma espícula ventricular. Então, é possível fazer essa identificação através do traçado do eletrocardiograma. Pode passar, Fernanda. Aqui tem algumas codificações de tipo de marca-passo que é instalado. Isso aqui depois vocês olham com calma, porque cada marca-passo tem uma determinação com o especialista que vai determinar o tipo de marca-passo que vai ser instalado nesse paciente. Pode passar. Aqui tem os mais comuns. O mais comum é o AAI, que são nos átrios, o VVI nos ventrículos e o DDD, que são átrios e ventrículos.
Qual que é o mais comum? Aqui no HC, o que a gente vê mais é o DDD. Que tipo que é esse? Eles vão... Vamos falar desse OA primeiro. Eles estimulam átrios, eles sentem o átrio, o que é isso? A sensibilidade de captar quando o próprio organismo vai liberar a descarga elétrica. Então, eles estão no átrio, eles sentem o átrio, e eles podem, no caso, o I, ele inibe a presença de uma atividade atrial. Então, assim, se o organismo vai querer liberar uma descarga elétrica, ele fala, não, inibe. Então, ele sempre vai sentir, ele vai inibir, porque ele quer traçar aquele mesmo ritmo. Ele não é muito usado aqui. Mas aí a gente dá para ver a espícula ali antes do complexo, sempre marca... Eu não sou boa de avaliar onde é que está o eletrodo, eu só consigo... Como assim, aqui no HC só tem o DDD, eu sou muito focada no DDD. Quando aparece um outro diferente, aí já confunde tudo, aí já não é fácil. Pode passar, Fernanda. O VVI, aí ele vai marcar onde estão as espículas. O VVI, ele é muito parecido com o dos átrios, a condução dele, só porque ele vai estar ligado ao quê? Aos ventrículos. Então, ele vai inibir também a emissão de qualquer descarga elétrica que o organismo tentar emitir. Pode passar, Fernanda. E o mais comum, que é o que a gente vê muito nos ambulatórios, é o DDD. Ele é de dupla câmera, e ele vai agir tanto nos átrios quanto nos ventrículos, e ele tem capacidade tanto de inibir como de fazer a descarga elétrica. Então, ele tem uma sensibilidade maior, ele é mais... ele deixa o paciente agir quando o organismo consegue, né? Então, assim, se ele está preparado para fazer um disparo, se ele sente que o nó sinoatrial vai liberar uma carga elétrica, ele inibe. Se ele sente que não vai liberar, ele faz o disparo. Então, ele analisa muito essa anatomia do paciente. Então, se o paciente conseguir conduzir a descarga elétrica, a condução elétrica, ele age ou não. Então, isso é muito favorável para esse tipo de marca-passo. Então, aqui a gente tem as espículas, né, os traçados que tem o marca-passo. Pode passar, Fernanda. Esses próximos eletros aqui é o traçado da Philips. Vocês podem ver na linha superior tem uns risquinhos. Esse eletro da Philips, a cada risquinho desse que está lá na linha superior, ele fala que o marca-passo entrou em ação. É mais fácil a gente visualizar as espículas do marca-passo quando a gente vê que tem uma identificação de marca-passo. E esse aparelho tem essa sensibilidade, você pode configurar para captar ou não a presença do marca-passo, e tem várias formas de captar essa presença do marca-passo. Então, às vezes, por exemplo, se for atrial, às vezes ele aparece com um X, se for um marca-passo atrial, aparece com um Vzinho, se for um marca-passo ventricular. Então, ele pode apresentar essas espículas de formas diferentes, que fica mais fácil a visualização. Pode passar, Fernanda, isso aí são mais modelos, mais uns exemplos de eletrocardiograma que apresenta as espículas de marca-passo. Então, quando a gente pega o eletrocardiograma que tem essas espículas, a gente já sabe que o paciente tem um marca-passo. E isso é muito importante, a gente já identificar, porque a gente pensa, pode ser um erro, o que é esse traçado aí? É uma onda P que está reta? Não, é uma espícula de marca-passo, a gente já sabe que ele tem um marca-passo. Acho que esse é o último slide, né? Pode passar, Fernanda. Essa é uma frase que eu trago para vocês, que é uma frase que eu levo assim para a vida. Ver pacientes sem livros é como navegar sem mapa. Mas ler livros sem ver paciente é a mesma coisa que não navegar. Isso é uma frase do médico lá do século XIX, e ele fazia muitas anotações avaliando os pacientes. Então, ele sempre relacionava o que ele estava vendo, as anotações, o que os outros falavam. Então, ele falou isso, eu acho muito certo. Não adianta a gente ter só um eletro, a gente saber só ler um eletro, se a gente não consegue avaliar nosso paciente, ou vice-versa. Às vezes a gente está com um paciente grave, um BAVT, e está com o eletro lá, procurando alguém para poder ler. Então, a gente tem que fazer essa junção, a gente tem que eletrocardiograma não é fácil, eu acho que é uma das
das falhas que tem na enfermagem também, é muito difícil, a gente não aprende isso em faculdade, às vezes a gente não aprende isso, nem em pós-graduação a gente aprende. Como que a gente vai fazer? Estudando, analisando, namorando é cardiograma, tem que olhar todo dia, tem que tentar identificar e tem que procurar, às vezes o colega está ali, sabe ler, me mostra aqui o que, que você está vendo, e assim a gente vai aperfeiçoando essa leitura. E é isso. Muita coisa, né, gente? Peraí que eu vou parar de gravar.